Olá, olá, YouTube! Olá, olá, sessão de enroscos! Muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast e também hoje em vídeo para o canal do YouTube. Muito boas-vindas! Sempre uma alegria recebê-los. Sempre muito bom saber também quando estão aí. E por falar em saber quando estão aí, hoje eu recebi do Google as estatísticas, vez ou outra chega no meu e-mail, estatística de visitação no meu site. Eu não sou muito ligada nessas estatísticas, né? Eu tendo a produzir o meu conteúdo com o foco naquilo que eu quero compartilhar. As estatísticas às vezes nos confundem um pouco, porque elas acabam pautando as nossas entregas e eu não acredito que as entregas devam ser pautadas pelo que estão vendo mais ou menos, mas sim por aquilo que temos em mãos e que naquele momento tá para ser compartilhado, né? E eu estava aqui olhando, então, o que tinha chegado para mim, como que estava a visitação no site. Eu gosto de perceber que o site, que parece que está tão lá no cantinho dele, né? Vocês vão, vocês visitam, vocês entram nas páginas, leem os artigos. E tem um artigo que ele é antigo e ele está como um dos mais visualizados, um dos mais lidos nos últimos tempos, que é o artigo em que eu conto quando terminei o meu doutorado. Quando eu terminei meu doutorado. Tem uma saga ali compartilhada, não é simplesmente terminei o doutorado, que beleza, vamos, aplaudir. Não é nada disso, né? Ali dentro tem um drama, um pequeno drama acontecendo naquele momento da minha vida, que é eu me deparar com um doutorado que tinha um prazo. Então, eu entrei no doutorado em 2011, o prazo dele era 2015. E eu estava para fazer uma viagem na época, minha filha ia sair da escola. Eu tirei a minha filha da escola por um tempo, então eu precisava também concluir o doutorado para dar andamento nesse meu plano, que levaria uns 6 meses de execução. E o doutorado tinha que estar concluído. E eu estava já assim, olha... E já fez doutorado, mestrado, já sabe muito bem. Tem um momento em que você fica de saco cheio, né? E eu estava de saco cheio, é a melhor expressão que eu posso encontrar para isso. Eu já estava por aqui. Quando a gente pensa que está no nosso limite, a gente nunca está no nosso limite. Sempre dá para ir além do limite que a gente acha que está. Mas eu estava com a sensação, sabe? Tô no meu limite, tô de saco cheio, não aguento mais isso. Meu Deus... E aquela ansiedade, aquela pressão, porque também você não pode ficar parado ali no meio do caminho, você tem que ou você vai ou você desiste logo de ir, porque você perde o bonde, e você atrapalha os outros, porque ali tem um orientador, tem uma instituição, tem coisas que você acaba envolvendo outras pessoas, seus compromissos, ou você vai ou não, né? Tem que bater esse martelo. E naquele momento eu já estava assim no meu limite de Paula, você vai tocar o barco ou o quê? Ou vai desistir porque tá de saco cheio? E eu estava na dúvida mesmo, o que eu quero nesse doutorado. Então eu conto nesse texto que eu me levei para tomar um café, me levei para conversar comigo mesma, conversa de Paula para Paula, eu digo lá no texto, de Paula para Paula. O que está acontecendo? O que você quer? O que você quer? Você quer seguir nessa direção ou não? Porque também, sobre o desistir, há uma diferença. O que é o desistir? É esse eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Isso caracteriza o desistir. E há momentos em que o desistir tem as suas honras porque você não se esfola ainda mais pelo caminho, mas não era o meu caso ali. Era só por cansaço, estresse mesmo. Então eu olhei e falei, Paula, o que você quer? E eu percebi que ir para o mais, hoje eu faria a pergunta diferente, né? Hoje eu teria mais recursos
e eu me perguntaria, onde está o mais? Tá em desistir? E essa diferenciação que eu já estava fazendo, desistir é uma coisa, mudar de rumo é outra. Às vezes você tá indo numa direção, tá indo aqui e aparece uma outra coisa ali. Graças a você ter vindo para cá, outro caminho se abriu e você, sabiamente, por escolha, você pode mudar de rumo. Ali para mim não, era desistir mesmo, né? Se eu não continuasse, era puramente uma desistência. O que me levaria ao mais? Foi a pergunta que eu me fiz. Hoje eu faria essa pergunta. Paulo, o que te leva ao mais? Seguir caminhando, terminar, concluir esse doutorado ou não? Ou desistir? Né? Porque às vezes sim, às vezes o desistir vai te levar ao mais. Naquela ocasião não me levaria ao mais. E que bom que eu tive essa conversa comigo mesma, né? Que eu me levei para esse café e pude ter essa conversa comigo mesma, porque a minha resposta naquele momento foi uma resposta presente, em que eu consegui ler o que me levaria ao mais. E eu pude me responder, Paula, o que vai te levar ao mais é concluir o doutorado. Então, respira fundo, né, e encara. Encara, no caso ali, eu acho que eu só precisava finalizar a escrita da tese, algo assim. E encara a escrita da tese completa. Cria um método para todo dia você escrever, dá seu jeito, mas se o objetivo é terminar, vamos juntar as forças, organizar a rotina de tal forma, preparar o estômago, esvaziar o saco, né? Essa expressão para nós mulheres não serve muito, ela é emprestada de outro universo, né? Aí que dá uma espairecida a ponto de se revitalizar para seguir na direção desse rumo. E assim eu fiz, né? Respirei fundo, vamos lá mesmo. Não estava tão animado, mas ter batido o martelo de que eu iria naquela direção me fez ganhar um impulso, sabe? E de fato eu concluí o doutorado no final de 2014. Lá estava eu a concluí-lo. E me dá uma sensação muito boa. Naquela época eu ainda não sabia toda a dimensão do que eu estava recebendo ali graças a fazer esse doutorado. Quer dizer, ali eu tive algumas sementes que hoje no meu negócio, no meu trabalho, nos tipos de consciência que eu compartilho, são fundamentais. Não por causa das disciplinas, não por causa do que eu estudei para a tese, mas por causa de sementes mesmo, que graças àquele doutorado germinaram em outras consciências que eu tenho hoje. Então, aí está o case, a história de um dos meus textos mais lidos. O título do texto é Quando Terminei o Doutorado. E vocês encontram, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, é fácil de encontrar. Para quem está nessas situações, é muito bom nos levar para uma boa conversa com a gente mesmo e bater nossos martelos para conseguirmos avançar na direção daquele que está marcado ali no nosso horizonte como o mais. Esse compromisso com o nosso mais vai sempre nos favorecer, Porque às vezes a gente nem tem dimensão do que é que eu sinto tanto que eu devo ir para lá. Eu tenho esse compromisso tão grande com ir nessa direção. E às vezes a gente vai estar de saco cheio, às vezes a gente vai estar irritado, às vezes vai ter um mau dia, às vezes vai passar por altos e baixos. Mas a gente sabe que aquela direção vai trazer o melhor. Então a gente respira fundo, mantém uma racionalidade inteligente e avança as adversidades a fim de ir na direção daquilo que a gente sabe. Isso aqui vai ser bom para mim. Isso aqui vai ser bom para mim. Sim. Isso, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Fico muito feliz quando vocês deixam os comentários. E no podcast, quando vocês me escrevem, compartilham algo dizendo, tô por aqui. É sempre muito bom. Eu sinto a presença de vocês, mesmo silenciosa, estamos juntos. E quando posso ouvi-los também, maravilhoso. Isso é bom, um abraço.